O cara simplesmente inventou a música pop, vendeu mais disco do que qualquer pessoa na história e já rodou com uma cota a mais que o D2, o Snoop Dogg, o Matuê ou qualquer outro chapado de hoje. E aí, seus maconhistas, Will por aqui, eu sou muito nerd, sejam bem-vindos a mais um Carburografia, o quadro onde eu explano a vida dos ervos afetivos notáveis, e hoje eu vou falar do meu Beatle favorito e o mais nóia, o Paul McCartney. I'd like to see it decriminalized, but I don't think in the privacy of my own room I was doing anyone any harm whatsoever. So are you going to? No. Were you worried about being Never again. Were you worried about being Eu já vou adiantar que o cara tem mais de 60 anos de carreira, né? Uma história imensa, muito rica, e eu não tenho a menor pretensão de contar tudo detalhadamente. Pra isso tem um monte de documentário e vídeo muito bom aí, tipo Nostalgia Beatles, que hoje não tá mais aqui na plataforma, mas se você der uma googleada aí até acha. E é uma das melhores coisas que o Castanhari já fez. Então o que eu vou focar aqui é na parte que importa pra nós, que é a brisa e chapação dessa lenda viva da música. Então vamos lá, mano. Sir James Paul McCartney nasceu em junho de 1942 em Liverpool, na Inglaterra. Ele era o mais velho de dois irmãos numa família de classe média. O pai era vendedor e a mãe era enfermeira. Ele mesmo descreve a infância como bem normal, assim, mas uma brisa que rolava é que a família toda era muito musical. Era comum na época as famílias terem um piano em casa, e geral se reunia para cantar em volta do piano. O Jim McCartney, o pai, era sempre quem mandava no piano. Ele era um músico amador, né, e além do piano tocava trompete e chegou até uma banda de jazz quando era mais novo. E quando o Paul tinha uns 14 anos, a mãe dele teve câncer de mama e morreu durante uma cirurgia. Lógico que isso pegou pesado pro Paul, além de ser uma barra pra família toda, já que a mãe ganhava mais que o pai com trampo de enfermeira. Para dar um cadinho de sossego na bad do filho, o pai Jim deu um trompete de presente no aniversário do Paul. Ele até aprendeu a tocar um pouco assim, mas na época começava a rolar uma parada na rádio que chamou muito a atenção dele. Era um tal de rock and roll. O Paul foi fisgado de cara, pegou o trompete que ele tinha ganhado do pai e trocou numa loja por uma guitarra. E o pai dele viu, né, o menino empolgado e pensou, pô, vou incentivar o rapaz aí, menino bom, e botou ele pra fazer aula de piano. O Paul logo boiou de fazer solfejo, ler partitura e desistiu da aula pra começar a aprender por conta própria, a fazer rock and roll. O Paul morava pertinho de um tal de John, eles se conheciam de vista, assim, sabe, às vezes pegavam o mesmo busão, mas só foram se conhecer mesmo quando a banda Quarrymen do John tocou na igreja do bairro. Essa banda era de skiffle, um estilo meio folk, assim, com instrumentos improvisados, mas assim como o Paul, o John Lennon já tava pirando no rock and roll. Ele era mais playboyzinho, todo descolado, estiloso, cabelão e pá. E os dois trocaram uma ideia, e esse gosto pelo rock and roll deu aquela liga nos dois, saca? Quem tava bombando na época era o Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lewis. O John falou, mano, tô escrevendo umas músicas aqui, uns rock and roll nessa pegada e pá. E o Paul falou, pô, eu também, mano. Eles trocaram umas letras de música e o Paul acabou entrando na banda com essa nova proposta do rock and roll. E é muito louco que eles tinham na época uns 14, 15 anos, mas eles já fizeram um acordo lá na hora de que qualquer coisa que um escrevesse na banda, o outro ia ter crédito também. E mesmo quando eles estavam lá no topo do mundo, as músicas eram assinadas sempre Lennon-McCartney, não importava quem tivesse escrito. E tava formado aí o embrião da banda que ia mudar pra sempre a história da música. E depois de um pouco de drama adolescente, uns rolê cheios de perrengue tocando na Alemanha, eles conseguiram uma certa notoriedade na Inglaterra e o Brian Epstein, que era dono de uma loja de discos lá em Liverpool, viu o potencial nos meninos e mexeu os pauzinhos lá pra fechar o contrato com uma gravadora, porque aí sim seria a formação lendária dos Beatles com Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. Em 1963 eles entraram no mitológico estúdio Abbey Road com o quinto Beatle e produtor George Martin e gravaram 10 músicas em um dia para lançar o álbum Please Please Me. Esse primeiro álbum já chegou arregaçando com músicas tipo I Saw Her Standing There, Please Please Me, Twist and Shout e Love Me Do, que o Paul escreveu quando tinha só 16 aninhos, bem antes de existir os Beatles. A música dos meninos era realmente muito boa, né? Tanto que sobreviveu até hoje. Mas muita gente dá crédito pro empresário Epstein pela banda ter estourado como estourou. Ele falou, mano, ajeita esse cabelo aí, se veste direito, fala que nem gente. E isso fez a rebeldia do rock and roll que tava nas músicas ser mais aceita pela grande mídia da época e conquistar também os hormônios adolescentes que estavam fervilhando atrás de alguém pra idolatrar. Quanto mais show eles faziam, mais notoriedade eles ganhavam, né? Eles tocavam no rádio, colavam na TV. O jeito deles bem de moleque solto, assim, sabe, descolado, fez a popularidade da banda explodir. Eric. Where the hairdos come from? Where's the original? Scalp. In those days, yeah.
E rolou uma outra sacada na maldade, que dizem que o empresário fazia. Ele contratava umas minas pra ficar histérica na primeira fila, berrando, pá, na saída do show, pra rasgar a roupa dos meninos, o que transformou num comportamento de manada que fugiu completamente do controle, dando início ao que chamaram de Beatlemania. Essa doideira toda só acontecia na Inglaterra, né? Mas naquela época, pra conquistar o mundo, tinha que conquistar os Estados Unidos. Eles não tinham ideia de como era a aceitação dos Beatles por lá. Na real, nenhum grupo inglês conseguia virar muito nos Estados Unidos, saca? E depois deles serem saudados por uma multidão, quando eles estavam decolando do aeroporto de Londres, os Beatles chegaram por fim em Nova York para ser recebido por mais de 3.000 pessoas no aeroporto. Era uma parada que nunca tinha acontecido. Menina pendurada na grade, fugindo de segurança, passando mal. E isso que eles nem iam tocar nem nada, eles estavam só chegando no aeroporto. E durante todo o rolê, eles eram seguidos assim por uma turba adolescente barulhenta. Ia pro hotel, tinha menina gritando. Ia pro estúdio, tinha menina gritando. Ia comprar pão, tinha menina passando mal. E um dos primeiros compromissos deles por lá era o Ed Sullivan Show. Era o talk show mais popular da época e a primeira vez dos Beatles na TV americana. O programa foi visto por mais de 70 milhões de pessoas. Mais a metade da população americana sintonizou pra ver os cabelinhos de tigela. Os caras dominaram tudo de vez. A imprensa noticiava que a Beatlemania não era uma moda passageira e o mundo se rendia aos meninos de Liverpool. Nessa fase tem músicas tipo All My Lovin', Hard Day's Night, Can't Buy Me Love e I Wanna Hold Your Hand. Inclusive tem uma brisa muito chapada sobre essa música, que é a história da primeira chapação da banda. A brisa aqui em 1964, eles foram fazer um show em Nova York. E antes do show, eles estavam na resenha lá no hotel e colou o Bob Dylan, outro gigante da música. E ele deu aquela lesada, né? Porque nessa música, quando o John canta, que quer dizer, eu não consigo esconder, o Dylan achou que ele cantava I Get High. Ou eu fico chapadão. Aí, meio sem cerimônia, achando que eles já eram adeptos da erva afetividade, chegou botando uma tora no rolê. Mal sabia ele que estava mudando completamente a cabeça dos meninos. O Paul contou que o Ringo saiu de quebradinha com o Dylan e voltou estranho. Aí ele chegou e perguntou, qual é, parceiro? Tá baqueado, irmão? Ele contou que queimou um negocinho lá com o Dylan e parecia que o teto tava mexendo, que tava caindo. A real é que o Ringo não manjava das etiquetas canábicas e quando passaram o badego pra ele matou o bagulho todo sozinho. Tipo, passaram pra mim. Aí os outros três levantaram na hora e já foram colar no Dylan, tá ligado? Ô, salve aí, Bob, aquele negocinho lá. Só que os meninos juvenil de tudo achavam que não tava batendo e se aplicaram pesado no bagulho. Mas aí, quando bateu, mano, foi aquela crise de riso, de doer a barriga, saca? A partir desse dia, a nossa plantinha entrou de vez na rotina dos Beatles. E enquanto os caras viravam chapados profissionais, eles revolucionaram completamente a indústria cultural. Os discos estavam vendendo que nem água, mano. Era hit atrás de hit. Teve muito lançamento que eles não conseguiam produzir o suficiente e sempre faltava na loja. Eles criaram uma empresa para tocar um merchan. Então tinha camiseta, lancheira, pôster, bonequinho, peruca, shampoo, tudo que dá para botar a cara dos meninos tava tendo. Se hoje você consegue aí comprar um pop funk do BTS para botar na prateleira, é muito por causa dos Beatles. Eles ainda fecharam um acordo com o estúdio de Hollywood para produzir uns filmes. Eram uns filmes bem para aproveitar a popularidade dos caras, sabe? Porque, mano, os caras não eram ator, né? Segurava só no carisma e o roteiro e a direção que lute. Tem até uma brisa aqui em Help, de 1965, eles estavam tão adeptos da verdinha que foi difícil sair qualquer coisa dali. O Paul falou anos mais tarde que o diretor Richard Lester era um anjo, porque eles chegavam no set no último grau de chapado e testavam todos os limites de paciência do cara. Tem até uma cena, por exemplo, em que o Paul e o Ringo correm de uma bomba, só que os caras meteram o louco e correram pra muito longe, tipo a galera falando, corta! E eles lá correndo. Ô, volta aí, mano! E eles lá correndo. A brisa é que eles queriam ir o mais longe possível pra tostar um badeguinho de paz na volta. E em 1965 a Beatlemania tava a milhão, mano. Se você é daqueles que acha da hora festival, com aquele mar de gente assim, sabe? Com fila pra entrar, fila pra sair, fila pra andar, fila pra cagar, fila pra entrar na fila, saca? Então, mano, quem começou essa brisa foram os Beatles. A demanda de show era tão grande, esgotava tudo tão rápido, que em agosto de 65 eles fizeram o primeiro show da história num estádio aberto, na casa dos New York Mets. E colou um público de mais de 55 mil pessoas. E só pra lembrar, eu que sou chato com som, se hoje é difícil ter um som decente, escutar tudo direitinho assim no estádio, imagina na década de 60, e com um monte de gente berrando ainda. Não
Não existia nem equipamento de áudio na época que desse pra fazer isso, eles tiveram que inventar, dar um jeito pra fazer acontecer, saca? Só que essa doideira toda saiu mesmo do controle em 1966, quando eles foram pra Manila, nas Filipinas. Só pra dar um contexto, eles estavam em turnê pela Ásia, né? Tinham acabado de sair do Japão. E aí era aquela correria, né? E as Filipinas estavam num regime autoritário do Ferdinando Marcos. Então o bagulho já era bagunçado. Chegando no aeroporto, tinha mais de 50 mil pessoas pra recepcionar os caras. E ali era gente na pista de pouso, gente pendurada na antena, a torre de controle piscando. E os caras lá cansadão da viagem, né, do jet lag, sem entender nada do que tá acontecendo. Eles desceram do avião e foram levados por uns caras armados que falaram que era do exército e botaram os 4 num carro e saíram vazados. Vendo aquela multidão doidona, os caras primeiro ficaram aliviados, né, de não ter que passar no meio daquela muvuca. Mas depois eles se tocaram que ninguém da produção tava com eles, nem as malas. Aí bateu um desesperinho, né, porque no meio das malas tava o que eles chamavam de bagagem diplomática, que era basicamente uma mala que diplomaticamente ninguém abria porque tava com toda a brenfa da banda. E os caras tava aplicado no verde nessa época. Eu achei genial a bagagem diplomática, eu acho que é até um nome da hora também pra carteira que tá rolando na loja 12. Porque além de ser chavosa, toda coloridinha, pá, ainda tem um compartimento pra dar aquela mocosada no badego, saca? Então cola lá na loja 12, não vacila que o estoque é limitado, vai ficar sem. E como os caras não tinham essas facilidades na época, eles já estavam encucados, preocupados com a cota e estavam lá sem entender nada até parar num iate de algum figurão do governo. Praticamente sequestrado mesmo. Com os caras forçando a amizade, sabe? Querendo fazer o rolê, a resenha. E o povo fala, mano, eu quero dormir, cara. Viajei 12 horas, me deixa em paz, cadê meus parça? Eles ficaram umas horas lá e só conseguiram resolver a treta quando o Epstein chegou e envolveu até um general dos Estados Unidos que tava por lá pra não virar fuga de filme de ação. A bagagem diplomática sumiu, mas nessa hora já eram menores problemas, cara. Eles conseguiram ir pro hotel, descansaram e no dia seguinte fizeram um show lá que rolou de boa. Todo mundo feliz, todo mundo cantou, gostou, trampo feito, vambora, né? Só que não, eles receberam um convite pra almoçar com o presidente das Filipinas. Só que como os caras estavam a milhão, tinham passado todo aquele perrengue no aeroporto, o empresário educadamente falou, mano, agradeço, me sinto honrado, mas dessa vez não vai ter como, mas tipo, vamos marcar, tá ligado? O presidente da época, como eu falei, era um cara autoritário, que tinha acabado com toda a oposição do governo, arregaçado o país, não é o tipo de gente que você quer ter no WhatsApp, né? E a esposa dele, pior ainda, toda mimadinha, foi Miss Filipinas, meu marido que manda aqui, pá. E eles ficaram pistola que a banda não colou e usaram a influência na TV e no jornal pra botar, mano, foto de criança chorando, os 4 assentos vazios na mesa lá, deram uma queimada no filme dos caras, falando que era desumilde, que snobou, que não tava nem aí pros filipinos, o que deixou os fãs também pistola. No outro dia, os caras acordaram e a galera que tava fazendo a segurança sumiu. Eles pediram uma lariquinha lá de café da manhã no hotel e nada. O motorista que era pra levar para o aeroporto, nada. A galera toda desapareceu e quem sobrou tava pistola. Era, mano, xingamento, ameaça, dedo na cara e os caras sem nem ter como sair dali. O empresário teve que fazer um corre pra segurar o voo, porque eles não iam conseguir chegar no aeroporto a tempo. E com muito custo ele descolou lá uma boa alma pra levar eles pro aeroporto. Só que no caminho, mano, era gente bloqueando a rua, dando bicuda no carro, desviando a pista pro meio do mato. O motorista, que já tinha sacado que tinha se metido numa toda errada, falou, mano, deixa eu dar meus pulos aqui, senão vai sobrar pra mim. E ele fez aqueles caminhos de rato lá que foi parar numa estrada de terra atrás do aeroporto. Eles finalmente chegaram lá e despistaram a turba furiosa, mas ainda tinha uma galera do aeroporto. Deram mó canseira pra liberar todo mundo, confiscaram a grana que eles fizeram no show. Ainda teve uns mais exaltados que partiram pra bicuda mesmo, e reza a lenda que o Paul McCartney viu um grupo de freiras lá e se meteu no meio, né? E, tipo, quem vai dar bicuda no meio das freiras, né? Quando finalmente eles conseguiram chegar no avião, lá na hora mesmo eles decidiram que depois daquela turnê, nunca mais eles iam fazer show. Acabava ali a Beatlemania. Por um lado, isso foi péssimo, né? Porque o mundo nunca mais viu um show dos Beatles. Mas por outro, rolaram duas coisas. Primeiro, que como eles não iam mais fazer show, não tinha como divulgar o que eles estavam fazendo, né? Então eles tiveram a ideia de fazer um vídeo conceitual aí pra cada música que eles fossem lançar e mandar pros programas de TV. Sim, mano, os Beatles inventaram o videoclipe e se não fosse eles, não existia MTV, não existia Condzilla, não existia nada disso. Outra coisa é que já que eles iam virar uma banda só de estúdio, que botasse a energia toda nisso mesmo. Primeiro que os caras que já estavam acostumados a
ficar 100% do tempo chaparadalhaço, começaram a dar uma segurada quando fossem colar no estúdio. Aí ó, o ervo afetivo responsável. E outra parada é que eles começaram a experimentar com outros estilos, outras sonoridades, outras formas de gravar. O produtor George Martin, que estava com eles desde sempre, era um cara sagaz, o grande responsável por essa parte. E como eles já estavam forrados de grana, então tudo que saía de mais moderno, mais inovador, eles já botavam em prática nas sessões do estúdio da Abbey Road. Muito do que hoje é padrão nos estúdios no mundo todo surgiu nesse período por causa deles. Nessa época também eles queriam se desvencilhar da imagem de boy band, né, de menino certinho que falava de amor. E no álbum Revolver eles começaram a fase mais psicodélica da banda. Tem músicas tipo Yellow Submarine, Eleanor Rigby, que é uma doideira com quartetos de cordas. E eles já começavam a incomodar a família tradicional. Mas a brisa que mais importa pra nós é a música Got to Get Into My Life. Every single day of my life. O Paul McCartney, que já tinha escrito tanto sobre o amor, resolveu escrever sobre o amor dele pela nossa plantinha. Sim, essa música toda bonitinha aí que parece um chaveco pro crush, na verdade é amor de noinha, mas quem nunca se sentiu assim, né? Depois disso, o Paul McCartney morreu num acidente de carro e foi substituído por um... Não, pera. Depois disso, deve ter rolado uma session muito esfumaçada pra ter ideia do próximo álbum. Eu consigo até imaginar o Paul brisando, tipo, mano, não ia ser da hora se a gente gravasse um bagulho mas que nós não fosse nós? Tipo, é nós, mas fingindo que nós não é nós? Mesmo todo mundo sabendo que é nós, mas a gente faz que não é nós? E os caras, pô, pode pá. E os Beatles caíam de cabeça na fase lisérgica com o álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ou a banda do clube de corações solitários do Sargento Pimenta. Era uma brisa de ser uma banda fictícia, o que foi genial, né? Porque tirava qualquer compromisso que a banda podia ter com os trampos anteriores. Isso sonoramente, visualmente, as letras, a temática, tava tudo liberado. Desse álbum tem as lendárias A Day in a Life, Lucy in the Sky with Diamonds, que fala de doce, né? Tipo leite condensado, sorvete, donut, essas paradas. E With a Little Help from My Friends, que eu não sei se foi de propósito, mas que fez justiça aí à confusão do Bob Dylan lá atrás. Esse álbum foi o mais vendido da história dos Beatles e em 1967 foi o primeiro lugar por 6 meses. Uma parada que eu acho que nunca mais vai acontecer, já que hoje tem hit novo toda hora acontecendo no mundo inteiro. Essa fase foi a mais doideira, a mais produtiva e infelizmente também a mais destrutiva da banda. Eles lançaram o Magical Mystery Tour, que tem Strawberry Fields Forever, Penny Lane, All You Need Is Love, e I Am Walrus, ou Eu Sou a Morsa, que é uma brisa muito doida por si só, porque os caras ficaram sabendo que tinha professor de faculdade que tava usando as letras dos Beatles para fazer uma análise profunda do lirismo, da língua inglesa. Aí eles pensaram, ah é, mano, mas eu sou contra a cultura, vai ficar analisando mesmo? Então eu vou encher a cabeça de tóxico e escrever qualquer parada e quero ver quem vai analisar. E foi assim o processo de composição dessa música, que realmente não faz o menor sentido. Depois ainda teve o rolê pra meditar na Índia, eles ainda lançaram um álbum branco que tinha While My Guitar Gently Weeps, Blackbird e Helter Skelter, que muita gente diz que foi o embrião do heavy metal. Depois ainda teve o álbum Abbey Road, que faz todo mundo turistar tirando foto no Insta até hoje. Nele tem Come Together, Something, Oh Darling e Here Comes the Sun. E por fim, o álbum Let It Be, que na verdade foi gravado antes, mas a treta dos caras tava tão grande que foi finalizado só depois, quando os caras não estavam nem se bicando mais. Mesmo assim, tem umas músicas lendárias como Across the Universe, Let It Be e Get Back, que cagueta a Jojo aí, que viajou 800 km mais ou menos do Arizona até a Califórnia só pra degustar as cremas.
Enfim, depois de só 10 anos de atividade e 13 álbuns de estúdios, os Beatles, a maior banda da história, que mudou tudo na música pop, encerrou as atividades. Nesse ano de 2021 saiu a série documental Get Back, com mais de 8 horas mostrando toda a brisa desse último projeto, das tretas, super recomendado. E o que eu tirei daí foi primeiro que todo mundo da banda tinha um valor absurdo assim pro todo, mas era o Paul McCartney, o cara que comandava tudo musicalmente lá. E eu já prevejo treta nos comentários aí. E outra coisa é que ele era de longe o mais noinha da erva, mas isso eu posso provar. Porque ele continuou fazendo música, né? E como não era mais dos Beatles, ele não tinha problema nenhum em sair pelo mundo aí pra fazer show. Só que logo em 1972, ele tava na Suécia pra tocar e já rodou pela primeira vez. Tudo bem que era só uma cotinha modesta e a lei na época era relativamente boa. Mesmo assim, ele pagou uma multa salgada de $2.000 e seguiu a vida. No ano seguinte, ele conseguiu rodar de novo, porque ele tinha uma fazenda na Escócia. Era até um sonho antigo dele, né, de ter um cantinho sossegado. Ele já tava na brisa do veganismo, bem coisa de hippie chapado mesmo, sabe? A brisa é que nessa fazenda tinha uns pezinhos da Santa Caia e os homens colaram lá pra fazer o flagrante. Ele ainda meteu uma de que tinha ganhado uma semente de um fã e nem sabia o que era. Tô plantando aqui, vivendo as coisas que a natureza dá, sei de nada, não. And we didn't know what they were, you know, we kind of planted them all and 5 of them came up illegal. O bagulho obviamente não colou nada e ele foi preso e liberado depois de pagar uma multa de $250. Saiu bem mais barato que a outra lá, mas deu mais dor de cabeça. Saiu um monte de lugar, né? Ele perdeu o show porque negava o visto dele, deu vários BO. Até porque depois dos Beatles ele podia explanar bem mais, né? Até nas músicas ele falava mais abertamente. Teve Hi Hi Hi, que foi censurada pela BBC. Ele ficou mal sentido, pô, mano, a BBC, cara, a música é mó bonita. Aí o advogado dele falou, então, mano, mas você tá falando de chapar, cara. Aí ele, pô, faz sentido. E ele lançou até um reggae meio dub doidão, que exala marofa com Check My Machine. Outra parada doideira que rolou foi o rolê pra Nigéria. Na época tinha uma brisa que era descolado gravar um álbum assim em uns estúdios em lugares aleatórios pelo mundo, assim. As gravadoras eram gigantes e cheias da grana, e tinha um estúdio assim no mundo todo. Ele foi lá e perguntou pra gravadora os lugares fora do rolê, Estados Unidos, Inglaterra, assim, arredores, onde tinha estúdio pra ele poder gravar. One was in China, one was in Rio de Janeiro, and one was in Lagos, Nigeria. So I went, yeah. Lagos, come on. Quando ele chegou na Nigéria, lógico que foi notícia em tudo quanto é canto. E começava a rolar uma treta meio tipo, mano, o que esse maluco quer aqui? Principalmente por um cara chamado Fela Kuti, que é pioneiro do Afrobeat e toda a brisa do pan-africanismo. O que ele achava ruim é o cara mofadinha na Inglaterra chegar metendo a banca e se apropriar do Afrobeat, da cultura africana, enquanto a galera de lá tava ralando sem nenhum teco do reconhecimento por aquilo ali. Mas aí o povo falou, não, mano, vamos ter calma nós, não tô roubando nada não. Ele chamou o Fela Kuti pra colar no estúdio pra ouvir o som que ele tava fazendo, né, que tipo, qual era a proposta. A real é que ele só colou pra Nigéria porque a gravadora pagava, então já que ele ia ter que fazer um trampo que ia aproveitar seu rolê na faixa. O Fela Kuti colou lá, forrado de planta, né, o Paul disse que ele levou até um goró com infusão do bagulho. Eles sentaram, fizeram aquela session lá e ele ouviu o som. Aí ele falou, pô, mano, realmente não tem nada a ver com a gente mesmo. Perdão pelo vacilo. E no final das contas, os dois ficaram bem parça. No outro dia, até pelo mal entendido, o Fela Kuti chamou o Paul pra um clube que ele tinha na Quebrada, lá em Lagos. Foi ele e o baterista da banda, que era o Ginger Baker, outra lenda do rock que foi do Cream junto com o Eric Clapton. Ele era um baterista tão cabuloso quanto doidão no rolê. Um pouco antes, eles tinham sido assaltados na Nigéria, né? Tinham levado as fitas que eles estavam trampando. Então foi um bagulho que deixou a galera mais atenta. Chegando lá, ele falou pro Ginger Baker, então, mano, vamos dar uma segurada, não vamos ficar doidão, porque a gente tá no meio da quebrada, né? A gente já foi tomado uma vez, vamos ficar de boa, beleza? É o parça dele, beleza? Só que foi só pisar no rolê que já chegou alguém com um badego, pô, chega aí, cola com nós. O povo falou, não, mano, hoje eu tô de boa, valeu, vou ficar no meu refresco de tamarindo aqui. E o Ginger Baker, que há 10 segundos atrás tinha concordado com o Paul de ficar de boa, era esse cara aqui. E obviamente que ele pegou o badego, tacou fogo e foi brilhar no rolê. O povo ficou com aquela cara de menino de prédio, né? Olhou pra festança, o que tava acontecendo, pensou e falou, ah, dá essa bagaça aqui. Man, I've tripped out. Yeah. I mean, it was so strong.
I mean, it was stronger than anything I'd ever had. No final das contas, o rolê foi da hora, ninguém fez maldade com eles e deu tudo certo. Depois, ainda em 1975, ele rodou numa blitz de trânsito em Los Angeles. Só que dessa vez, a esposa dele, Linda McCartney, assumiu o BO pros dois, porque ela era americana, né? Não ia ter risco dela ser deportada. E também porque ela gostava do bagulho mais do que lasanha, então a cota não deixava de ser dela também. Mas essa parada rendeu uma outra dor de cabeça pro povo, porque ele já tinha show planejado no Japão. E lá é poucas ideias, mano. E por causa desse BO recusaram o visto, não liberaram pro cara ir trampar lá, mas eu acho que às vezes era um mal que vinha pro bem. Porque em 1980 ele finalmente conseguiu visto pra ir pro Japão, e foi lá todo feliz pra Tóquio tocar com a banda dele, os Wings. Só que antes de ir pra lá, ele tava em Nova York, e tinha virado um corre muito bom, mano. Sabe, aqueles verdugos mais verdes do que o verde da verdura? Tava nesse naipe. Aí ele pensou, mano, pô, vou deixar esse corre lindo aqui, mano. Vou ficar mocota viajando, vou voltar pra casa, não vai estar a mesma coisa. Eu vou levar só um pouquinho, mais pouquinho, metadinha. Ah, vou levar tudo, né? Eu sou famoso, pago, qual a chance de eu rodar? Só que chegando no aeroporto, o Paul lá com aquela cara de paisagem, tipo, tô devendo nada. Eu não sei se por causa dos BO que ele já teve, já separaram o cara pra fazer a revista na bagagem. E o miserável não teve nem a manha de muquear a brefa, mano. E se pá nem tinha como, porque os homens abriram a mala dele e logo em cima de tudo, assim, já tava um sacão com 200 G de flor. I didn't even put it in a sweater or hide it. E como no Japão o barato é louco, na situação do Paul era pra ele pegar 7 anos trancado. E foi notícia no mundo inteiro, tinha mais de 10 shows aí que foram cancelados na hora. Ele foi levado pra prisão até o julgamento e deu uma entrevista reconhecendo que foi um tremendo saco de vacilo. I think I was just stupid, and I paid the penalty. Hey. Ele ficou na cela junto da galera mesmo, tipo, não quis nenhum tratamento especial. Mas isso que era no Japão, né? Se fosse no Brasil, ele ia pedir uma cama limpa rapidinho. E no final das contas, depois de ter gastado mais de 1 milhão de libras em multa e advogados e 10 dias trancado no Japão, ele foi deportado para a Inglaterra sem nenhuma acusação. Mano, imagina a dor de cabeça diplomática que o Japão ia ter com a Inglaterra se ficasse com o Beatle trancado lá. E também ele não quis tratamento especial, mas nem tanto, né? 7 anos trancado é muito ano. E se ele já tinha problema para conseguir visto pro Japão, por causa desse caso aí era capaz ele nunca mais pisar por lá. Só mais recentemente, depois de véia, que deixaram o BO de lado e voltaram a aprovar o visto dele. E finalmente ele conseguiu fazer um show pra japonesada. E em 1984 teve rodada dupla. O Paul tava de férias com a família em Barbados, a ilhazinha lá no Caribe, terra da Rihanna, aquelas praias lá que parece fundo de tela do Windows, saca? Ele tinha alugado uma casa meio afastada do burburinho pra ter um pouco de sossego com a família e tal. Só que ele e a esposa deviam estar torrando tanta brenfa que alguns Applevinhos se incomodou e chamou os homens. A polícia chegou lá na casa, revirou tudo e eles rodaram com umas 15 G. Dessa vez foi bem mais suave do que no Japão, né? Que eles pagaram 100 doletas de multa cada um e saíram fora. Só que aí já deu uma bodeada no rolê, né? Eles encurtaram as férias e 2 dias depois eles voltaram pra Londres. E aí tava ele lá de cara, rodeado de repórter querendo saber do enquadro. Só que não contente no aeroporto de Heathrow, eles passaram pela revista e rodaram de novo com mais uma cotinha. Aí o Paul já ficou injuriado com o circo todo e meteu o louco, né? Falou que é pra botar essa na conta da polícia de Barbados, porque eles falaram que não tinha mais nada, revistaram tudo, mas aparentemente não tinha feito o trampo deles direito, né? Porque ele nem sabia que tinha uma cotinha e se soubesse já tava na mente. E isso faz muito sentido, porque que chapado que nunca esqueceu uma cota e achou do nada de presente pro seu eu mesmo do futuro. E ele, que antes ainda tinha algum receio de defender a nossa plantinha abertamente, falou isso aqui. This substance, cannabis, is a whole lot less harmful than rum punch, whiskey, nicotine and glue, all of which are perfectly legal. É muito doido que isso foi em 1984, muito antes de Planet Hemp, Cypress Hill, Snoop Dogg, e o argumento é tão atual hoje quanto há quase 40 anos atrás. Depois disso, ele passou a sempre falar abertamente da planta. Em 1997, ele assinou junto com outras personalidades um manifesto para descriminalizar lá na Inglaterra. Ele falou: as pessoas estão chapando de qualquer jeito e fazer disso um crime é simplesmente errado. O mais irônico é que nesse mesmo ano ele recebeu o título de Cavaleiro da Coroa Britânica com direito àquela cerimônia lá no Palácio de Buckingham, sabe? Que fica ajoelhado e a rainha faz os paranauê com a espada e pá. E aí ele virou o Sir
Paul McCartney. E eu acho absurdo que, mesmo com a cabeça tão esfumaçada, o Paul McCartney é o exato oposto do estereótipo de chapado. Ele trampa muito e tem muita relevância no que ele faz. Ele já fez som com Stevie Wonder, com Michael Jackson, Johnny Cash, Elvis Costello, George Michael, reuniu o Nirvana, o Kanye West, a Rihanna. Em 1990 ele fez um show no Maracanã que botou quase 189 mil pessoas pra dentro e até hoje o maior show da história do rock. Além disso, a música Yesterday é a música com mais versões já registradas na história, com umas 1.600 e já perdi a conta. E ao todo tem uma estimativa que ele já vendeu mais de 200 milhões de discos, que rendeu para ele uma fortuna de mais de $1 bilhão. Mesmo com tudo isso nas costas, o que me aquece o coração é que ele continua produzindo, continua fazendo show e transcendendo gerações. Nesse show aqui, que é recente, essas 3 pessoas que devem ter no mínimo uns 20 anos de diferença entre eles, estão igualmente tendo um momento da vida vendo de pertinho o homem tocar. O último álbum dele foi de 2020 e com uma musicalidade ainda muito fresca, relevante, e ao mesmo tempo ele consegue manter um lado hip chapado do pé sujo. Porque quase todo o tempo livre que ele tem, ele passa lá na fazenda da Escócia. Tem um caso que eu acho sensacional também, é que ele tava com a esposa de rolê por Londres, e o Paul viu um móvel jogado na rua que era para ser levado assim como entulho. Ele achou o móvel bonito, né, e que, tipo, ia bem na sala. Ele ficou medindo, assim, pra ver se dava pra carregar e tomou uma carcada da mulher, tipo, mano, larga isso aí, cara, seu nóia. Você é milionário, você é um cavaleiro da rainha, não vai ficar revirando lixo, cara. Em 2012, ele disse em entrevista que parou de chascar por causa do senso de responsabilidade com a filha mais nova, a Beatrice, que na época tinha 8 aninhos. Ele falou que beirando os 80 anos já chapou a cota dele, né, que hoje tá tranquilo. Mas eu não sei se eu acredito assim, acreditado. Primeiro porque ele deu essa pala aqui num show em Manchester. That's some pretty good weed I can smell out there. E também, nesse ano, ele falou que tá plantando cânhamo lá na fazenda dele. Segundo ele, o bagulho não chapa e é só porque faz bem pro solo, que ele segue toda a lei certinho e rola lá toda uma brisa de cultivo orgânico, pá. Mas que ele tem que fazer escondido porque a molecada invade lá pra roubar as plantas. Eu não acho nada absurdo que ele tenha um pezinho, ou 2, ou 10 muqueado lá no meio, só pra dar aquela desbaratinada de vez em quando, saca? O cara é um Beatle milionário com quase 80 anos. Quem que vai ficar lá checando qual que chapa, qual que não chapa? Mano, vocês sabiam desse lado tão chapado do Paul McCartney? Qual o som dele que você curte mais? Comenta aqui, deixa o like no vídeo e se inscreve se você ainda não for inscrito pra não perder nenhuma brisa, fechou? Tamo junto, caralho. O nosso conteúdo é tudo isso aí que tá escrito no texto legal, mas ele também é feito com a ajuda dos apoiadores do nosso Apoia-se, tá ligado? Como você já deve perceber, é difícil monetizar aqui na plataforma por causa do nosso teminha, né? Então se você quiser e puder ajudar a gente a continuar fazendo esse conteúdo, não deixar nosso beckzinho apagar, cola lá no nosso Apoia-se que você pode ainda ganhar uns brindes da hora, mano. Look at all the lonely people.